Olá, para quem não me conhece, eu sou o pastor Aquim Mendonça. Nós estamos fazendo uma série de estudos com o propósito de fazer com que voltemos às origens ou aos princípios bíblicos e judaicos do primeiro século. Num estudo completo do Taná, que é o chamado Velho Testamento, e da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e da história da igreja nos primeiros séculos, com o propósito de fazer com que o povo volte a compreender que é necessário guardar a palavra de Deus no coração. Dê um like, se no final você gostar ou não. Também, olha aí, nós temos descrições de alguns vídeos. Me acompanhe, ligue para nós, faça contato com a gente. Se inscreva, acione o sininho e você vai receber os nossos estudos. Vai ser ótimo para você. Então, vamos estudar a palavra? Shalom Aleichem, muito obrigado pela sua continuação. Muito obrigado também você que está me vendo pela primeira vez, que não me conhece ainda. Eu sou o pastor Aquim e estou aqui ensinando sobre a necessidade de voltarmos ao princípio de tudo e ter um encontro de fato com o nosso Eterno através da sua palavra. É o retorno para Jerusalém. Eu, antes de qualquer coisa, quero ler um texto da palavra de Deus que está em Deuteronômio. Deuteronômio, o nome desse livro em hebraico é Devarim. Devarim. Devarim significa palavras. Vem da palavra davar, palavras, palavra, então devarim, palavras. Disse Deus, estas são minhas devarim. Capítulo 32 de Devarim, de Deuteronômio, eu quero ler com você o versículo 2. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. A palavra de Deus precisa de ser gotejada. Por isso que neste vídeo sempre eu estou com a palavra e tem um versículo, para gotejar a palavra do Eterno seu ouvido e no seu coração. Nós estamos tratando nesses vídeos, esse é o vídeo de número 15 de uma série que nós estamos fazendo especial chamada Restauração da Igreja. É a aula 15. Poucos minutos para a gente meditar no que aconteceu com a igreja. Nós estamos já falando agora no período da Reforma. A Reforma, ela aconteceu como um clamor de fiéis. Desde que iniciou a Idade Média, um pouco antes, porque a Idade Média ela se estabeleceu no 460, lá no 460. Mas o cristianismo foi oficializado no quarto século, lá no 321, 22, 25, é que se estabeleceu. Aí tiveram vários concílios, onde eles foram paulatinamente introduzindo as heresias. E interessante é que a igreja matava quem não gostava do que ela ensinava errado e dizia que são hereges. Então, herege, do ponto de vista comum, é aquele que é contra as coisas horrorosas que a igreja ensina, desde o
do 3º século para cá, porque ela veio a se estabelecer no 4º século, mas já no 3º século já estava praticamente formalizado muitas mentiras dentro do seio da igreja, que já não era mais o caminho, já tinha saído do caminho, tinha expulsado os judeus, tinha amaldiçoado os judeus, tinha excomungado os judeus, tinha proibido a celebração da Páscoa judaica, estabeleceu a Páscoa no 2º domingo e não no dia 14 de Nissan, mas no 2º domingo do mês, assim, uma Páscoa completamente divorciada, distanciada da Páscoa original que os judeus celebram até hoje. Tanto é que a Páscoa judaica não tem nada a ver com esta Páscoa que as pessoas ensinam por aí. Uma das coisas que brilham muito, né? Um animal muito tratado com muito carinho, e que as imagens dele, as fotos dele, as crianças vestem dele, é o coelho. É um animalzinho que Deus disse, né, na sua palavra, que não é para comer. Tem gente que fala que Deus proibiu o porco só porque o porco come imundícia. Mas Deus proibiu comer coelho também, que é um animal que só come vegetais. Por que Deus fez isso? Não interessa porque Ele fez, porque Ele não fez. Ele mandou e pronto, nós temos que obedecer o que Ele falou e ponto final. Mas, tendo a igreja já no início, lá do século, no 4º século, no ano 313, estabelecido que a igreja, que as sinagogas estavam fora da lei, e tendo também, num concílio, salvo engano, 341, eles estabeleceram que não podia mais celebrar a Páscoa judaica, veio apertando o cerco contra o povo judeu, e quando fala contra o povo judeu, é contra o povo judeu crente em Yeshua também. Isso foi caminhando até que ficou terrível, né? E quando chegou 1000 anos de idade média, então surgiu a reforma. Reforma que foi plantada paulatinamente com a vida de muitos homens que morreram. Tem um certo homem que morreu só porque ele fez uma gravura. Ele desenhou um quadro, pôs uma figura de Jesus montado no jumento e o Papa montado num cavalo maravilhoso, cheio de glória. Isso já foi suficiente para ele ser punido. A coisa era séria. Mas, no ano 1410, nós tivemos aí, como falei no vídeo passado, John Hus, e tem um tanto de outros homens que sofreram e morreram lutando para ver se resgatava a igreja do domínio romano. Então, Lutero, ele, no final dos anos, final já do século V, nasce Lutero. Ele vai para estudar. O pai dele queria que ele se tornasse um grande jurista, um grande advogado, mas ele acabou virando um padre. Sentiu o chamado, uma vocação para ser padre. Se tornou padre e, nos seus estudos, ao longo dos anos, já sendo um padre respeitado nessa cidade, ele discordou da igreja, do comando católico, que estava o quê? Arrecadando dinheiro para a construção da Basílica, a grande igreja, né, em Roma, a grande construção lá da Basílica de São Pedro. E para construir, então, eles vendiam indulgência, vendiam o perdão dos pecados. Lutero ficou contra isso, e quando ele revoltou contra isso, veio pressão em cima dele, ele foi estudar mais o assunto, ele descobriu outras coisas erradas, e consequentemente ele acabou criando 95 teses e publicou essas teses, e isso foi sério porque ele foi excomungado e a coisa ficou séria para cima dele. Assim surgiu a reforma com Lutero, depois também surgiu Calvino, Zwingli, outros homens que nós sabemos que eles prestaram um serviço interessante, muito importante, porque eles começaram a mostrar as Escrituras.
No ano 1517, então, oficializou-se como o ano do início da Reforma. A Reforma Protestante trouxe muita libertação, porque a Reforma Protestante ensinou que a veneração a Maria, Mãe do Senhor, está errada. Também a Reforma Protestante veio ensinar que a adoração ou a veneração às imagens de escultura está errada. Lutero, ele trouxe uma luz muito grande. É claro que os protestantes, de forma geral, têm uma gratidão a Lutero e alguns se quase veneravam. Mas Lutero, meus irmãos, ele teve uma pequena luz. Lutero não alcançou tudo. O que Lutero alcançou foi muito grande, mas foi uma pequena luz dentro de 1000 anos de escuridão. Quando Lutero mostrou a luz que ele tinha, do conhecimento da palavra, quando ele trouxe a luz do Evangelho, né? Quando ele conseguiu traduzir o Novo Testamento, a Bíblia, para a língua do povo, e com o entendimento que ele tinha, ele mostrou uma pequena luz. Mas o mundo ficou estupefato com aquela luz. Disse, olha, chegou toda a verdade. Não, não era toda a verdade. Estava abrindo a porta daquele quarto escuro de 1000 anos. Como Lutero chegou e abriu a porta um pouquinho, entrou um pequeno raio de luz e as pessoas falaram, uau, veio a luz toda. Não, um pouco de luz. Lá para o ano 1727, estavam aí os irmãos morávios orando. Os morávios, já protestantes, já zelosos pela palavra, eles oraram 100 anos ininterruptamente. Pensa, um povo que começa a orar, uma igreja, uma família, um povo, começa a orar. E todos os dias tem alguém orando, de tal maneira que às 24 horas tem alguém orando. Um entra, outro sai, e isso dura 100 anos. Nessa época, o Eterno fez surgir um movimento muito grande. Nasceu um avivamento através de uma pessoa que não participava, que não pertencia aos morávios. Era o John Wesley, um homem zeloso, membro da igreja anglicana, a igreja que era ligada ao governo de Inglaterra, e ele foi movido por Deus para ir para os Estados Unidos para pregar. Queria pregar, converter os índios, converter o povo, ensinar. No navio ele tem uma experiência. Ele tem uma experiência. Ele vê um grupo de morávios no navio e começa a observá-los e vê que eles são assim diferentes. O que há com esses homens? O que há com essas mulheres? O que há com esses meninos? Eles são servos, eles são diferentes, eu preciso aprender com eles. Aconteceu lá algo que causou temor, tiveram medo do navio afundar e todo mundo gritou apavorado, os morávios estavam serenos, eles, a esposa, os filhos adorando. John Wesley ficou estupefato com isso, e, meu Deus do céu, eu preciso de entender isso. E chegou para aqueles obreiros e disse assim, bom, eu sei que vocês são capazes realmente de ter firmeza, vocês são obreiros. Mas eu notei que nem as esposas de vocês, nem os filhos, tiveram medo. E eles disseram assim, nós não temos medo. Nós sabemos que vamos morar com o Senhor. E John Wesley disse assim, eu lá vou converter os índios, mas quem vai me converter? Ficou um tempo nos Estados Unidos e voltou. E voltando, foi lá numa congregação, voltando para sua terra, foi numa congregação dos morávios, e chegando lá, foi cheio do Espírito. E nasceu um grande movimento de pregações na rua através dele. E ele, de maneira gloriosa, poderosa, criou um movimento que se tornou uma igreja, porque ele era muito metódico. Então ele criou um movimento chamado metodista. Daí surgiu a igreja metodista, que era uma igreja que sacudia o mundo com o poder da pregação. Grande metodista, já buscando o poder do Espírito com manifestações gloriosas. Eu disse para você que é só uma pincelada da história, porque nós estamos caminhando um retorno. Olha que Lutero
abriu a porta do retorno. Depois esses irmãos entraram buscando retorno. Desde então está voltando para os princípios. Não tinha jeito de voltar naquele dia. É paulatinamente. Você vai ver o que aconteceu no século XIX. No final do século XIX. Nós vamos falar isso no próximo vídeo. Agora vamos orar. Pai de amor, eu levanto a minha mão a Ti. Te agradeço por essas pessoas que estão me vendo. Te agradeço por essas pessoas que estão ouvindo, que estão vendo, que estão procurando conhecer. Te agradeço pelas críticas, porque qualquer pessoa que criticar o que eu estou falando, há de pesquisar e vai descobrir que nós estamos mostrando um caminho de retorno para o lar, uma volta para casa, um retorno para Jerusalém, no sentido doutrinário, bíblico. Que a tua paz esteja sobre o teu povo, e na autoridade do teu nome eu digo aos demônios, olha demônios, soltem essas vidas. Vocês demônios que puseram doença neste homem, nesta mulher, saiam desses corpos. Ó espírito de enfermidade, sai dessas vidas. Meu Deus, manifesta o teu poder e traz cura, Elohim. Traz cura em nome de Yeshua sobre essas pessoas, porque essas pessoas sendo curadas, ouvindo-me, vão saber que eu estou dizendo-lhes a verdade. E tem pessoas precisando de milagre, então faça um milagre na vida deles, para que eles saibam que a tua palavra em nossa boca é a verdade. Em o nome de teu filho Yeshua. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vai aí, dê o seu sinal, né? Toque neste sininho aí. Faz este vídeo brilhar. Divulgue a palavra de Deus. É o retorno para o lugar que o Eterno quer todos nós. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.